Olá, tudo bem? Eu sou a professora Grace Marinho e hoje estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre o período sensório-motor, que segundo Piaget compreende ali de 0 a 2 anos de idade. Mas antes de falar efetivamente sobre o período sensório-motor, eu gostaria de chamar a atenção ao artigo 29 da nossa LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, onde diz o seguinte: a educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança, de até 5 anos em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Por que eu trouxe esse artigo? O que eu gostaria de destacar aqui é essa importância da complementação da ação da família. A escola e a família precisam estar juntas para estimular o desenvolvimento das crianças. Dito isso, a nossa conversa de hoje vai ser uma introdução ao mundo dos bebês, destacando-se ali o período de adaptação, o que ensinar e como eu devo ensinar. Começando então pelo período de adaptação. A adaptação de quem? Existem 3 protagonistas nessa adaptação: a família, os professores e as crianças. Por que a família? A família, muitas vezes, está insegura, porque não conhece o ambiente da escola, não conhece os professores e está deixando lá o seu bem mais precioso, o seu bebê. Às vezes, é o único filho, é o primeiro filho dessa família. Então, é normal essa insegurança. O professor precisa informar como ele irá trabalhar, a fim de tranquilizar essa família. O professor também precisa dominar as suas práticas, não pode trabalhar na base de achismos. É fundamental que ele tenha referências teóricas, embasamento para fundamentar as suas práticas. Agora eu gostaria de falar sobre a adaptação dos bebês. Os bebês precisam ter as suas necessidades atendidas. Eles estão conhecendo o mundo e o modo como esse mundo é apresentado influencia no seu desenvolvimento. O espaço, ele é coletivo, mas o momento é individual para cada criança. Cada uma tem o seu modo de enfrentar essa novidade, de reagir. Tem crianças que choram quando sentem dor, quando sentem fome, quando estão incomodadas com alguma coisa. O professor precisa estar atento a cada criança. Cada criança é diferente, a gente tem que respeitar essas individualidades, essas singularidades e criar um vínculo afetivo com as nossas crianças. Vamos agora um pouquinho falar sobre o que eu vou ensinar. Será que é só cuidar, alimentar, trocar fralda, dar banho? Será que eu efetivamente sou participante na vida dessa criança para que ela se desenvolva? Sim, professor, o adulto referência é fundamental para o bebê. Não se pode pensar num bebê sem pensar em alguém que esteja com ele, porque o bebê não vai ficar sozinho, ele não se desenvolve sozinho. É preciso proporcionar situações para que ele se desenvolva. Dentre essas situações, nós temos que ampliar os limites corporais para que o bebê compreenda-se perante o mundo, que ele identifique o ser da criança e o ser das outras pessoas. Como que nós vamos fazer isso? Através do brincar. A ludicidade é fundamental nessa etapa. O professor precisa apresentar o mundo da criança com encantamento. O professor precisa ser encantado com o mundo para mostrar ele de uma forma lúdica às nossas crianças. Segundo Winnicott, não há nenhuma atividade significativa no desenvolvimento da simbolização da criança, da sua estruturação, que não passe pelo brincar. Então tá aí, é fundamental. Segundo a psicanálise, existem os jogos primordiais. O que são isso? Quando o bebê nasce, ele passa por um processo de desenvolvimento inicial, as primeiras brincadeiras dele. Uma dessas brincadeiras é extrair, fabricar superfícies contínuas. O que significa isso? São ações de explorar a superfície. Qual é a primeira superfície que o nosso bebê explora? É o rosto da mãe,
Ele enxerga as texturas, as aberturas, o cabelo, ele toca e ele vai sentindo, ele vai experimentando uma ideia de contorno, noção de limite corporal. Um segundo jogo primordial é o continente e conteúdo. É um jogo simples que toda criança gosta de fazer. O que significa ele? Consiste em pegar uma caixinha e eu coloco um objeto dentro e eu tiro esse objeto de dentro. Pode ser uma bolsa, uma caixa, um pote. As crianças adoram descobrir. Ela está construindo a noção de volume. O encaixe de um objeto no outro objeto. É normal nessa fase ela tentar empilhar objetos sobre os outros, unir os objetos. Outro jogo simbólico, outro jogo primordial, segundo a psicanálise, é o desaparecimento simbolizado. Esse todo mundo conhece e todo mundo faz. Não sabe qual é? É o cadê achou. Bota a fraldinha no rosto da criança e diz: cadê o bebê? Achou! Quando você faz isso, a criança percebe que para ter o desaparecimento é preciso que algo exista anteriormente. Então ela está tendo a noção do processo de subjetivação. São 3 brincadeiras que são primordiais para o desenvolvimento inicial da criança. Tudo para ela é brincadeira. Nós precisamos ter em vista que a criança está descobrindo o mundo e nós estamos apresentando esse mundo para ela. Para isso, o brincar, ele tem que ter vínculos. Com o quê? Primeiro, ele tem que vincular-se à nossa cultura. O bebê, ele é bebê em todas as partes do mundo. No Brasil, nos Estados Unidos, na África, no Oriente Médio e no Japão. Bebê é bebê. Mas o meio em que ele vive vai influenciar nas suas construções, no seu pensamento, no seu desenvolvimento. Então, nós precisamos associar sempre a nossa cultura, dando significados às aprendizagens da criança. O professor precisa ampliar o seu repertório. Por quê? Ninguém escolhe o que não conhece. Nós precisamos oportunizar que as nossas crianças conheçam. Depois, o brincar com objeto. O que nós temos que fazer enquanto professores e até mesmo enquanto pais em casa? Organizar ambientes diferentes que ampliem as possibilidades de exploração das nossas crianças. Eu posso ter um cantinho com colchonete, onde tenham brinquedos de empilhar. Eu posso ter um espaço em frente ao espelho com móveis e objetos pendurados para que as crianças possam pegar, possam tocar. Eu posso ter bichinhos para morder, brinquedos sonoros, chocalhos, tambores, apitos. E um brinquedo que eu acho fundamental nesse período é o cesto de tesouros. Para aquelas crianças que ainda não caminham e não conseguem se deslocar até o brinquedo, é muito legal. Consiste no quê? Você pega um cesto, coloca vários tipos de objetos interessantes para a criança explorar. Ela fica sentadinha perto do cesto e ela pega o objeto, pode ser uma escova de cabelo. Ela vai olhar aquele objeto, para nós é uma escova de cabelo, mas ela está descobrindo aquele objeto. Para ela vai ser o que a imaginação dela quiser que seja. Então é muito interessante, é importante que o professor observe a criança brincando, observe a criança descobrindo e participe dessa brincadeira, interaja junto, não corrigindo apenas, mas proporcionando novas atividades, novos significados, brincando com essa criança. Também é importante os materiais artísticos. Muitos professores pensam assim: por que eu vou dar tinta, vou dar esses materiais, desperdiçar esses materiais com as crianças, porque elas não param muito tempo perto do material, não se concentram, não estão sempre caminhando pela sala. O professor precisa ter em mente que a criança pequena, de 0 a 2 anos, como ela está descobrindo o mundo, ela usa o seu corpo para descobrir tudo. Por isso é importante desenvolver os 5 sentidos. Como a gente desenvolve isso?
não é deixando a criança sentada apenas fazendo uma atividade, ela tem que ter essa disponibilidade de explorar. Quando ela pega um pincel, ela ainda não sabe que aquilo ali é um pincel e para que serve. Mas o professor vai estimular que ela desenvolva esse conhecimento, que ela saiba que ela pode pegar o pincel, molhar na tinta e fazer um desenho, que ela toca na tinta, na massinha de modelar, nesses objetos e descobre muitas outras coisas e muitos outros significados. Nós não podemos criar expectativas de atitudes que não são pertinentes a essa etapa. Eu não posso esperar que a criança, bebê, fique sentadinho fazendo uma atividade de pintar, porque ela quer caminhar pela sala, ela quer explorar outros ambientes, ela quer fazer outras coisas. Nós precisamos oportunizar que ela tenha acesso a essas coisas que ela precisa fazer. Aí eu entro no detalhe do movimento. Com o movimento a criança aprende. O papel do adulto é observar e criar condições para que o bebê possa desejar, tentar, experimentar, exercitar suas capacidades até desenvolver novas habilidades motoras. Dito isso, o movimento eu consigo produzir circuitos com obstáculos de acordo com a fase que ele se encontra. Se ele já engatinha, já caminha, já pega o brinquedo, já puxa. Enfim, eu posso fazer túneis com tecidos, eu posso usar pneus forrados para fazer obstáculos, caixas para eles entrarem, saírem, mesas posicionadas estrategicamente para que eles possam passar por debaixo da mesa. Eu tenho que oportunizar às crianças desafios para o seu desenvolvimento. Quanto mais desafiador for o ambiente, melhor vai ser o desenvolvimento das nossas crianças. E por último, eu tenho que associar o brincar com a música. É um direito da criança aprender a apreciar música. Música da nossa cultura, música do mundo. Para finalizar, eu gostaria de salientar a importância de oferecer situações seguras para que as crianças possam desenvolver a sua autonomia. Para isso, as atividades devem ser planejadas, o ambiente preparado, os materiais seguros e bem escolhidos e o clima favorável, além de manter uma comunicação com a família, explicando, orientando sobre como serão as nossas práticas. Assim, a família vai ficar tranquila, vai passar segurança para as nossas crianças e elas vão se desenvolver melhor. Se você gostou, curta e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Obrigada!